Apocalipse capítulo 20 fala sobre Satanás é preso por 1000 anos, ok? Aqui está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, com uma grande cadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ó, quando fala 1000 anos, está falando no mundo secular. Porque na eternidade não tem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, trilhões e bilhões de anos. É eterno, é tudo eternidade. Então estamos falando deste mundo, o mundo secular, ok? Muito bem. No versículo 3, diz que lançou no abismo quem? Satanás. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, vamos entender aqui. Queridos, um pouco antes disso, quando Jesus, a volta de Jesus não é o fim do mundo, tá? Quando Cristo vier buscar a igreja que vai ressuscitar os mortos santos e depois os que estiver vivo vai ser arrebatados, então vai haver um arrebatamento, ok? Você pode ver em outras passagens, que eu vou resumir bastante. Jesus, nós vamos reinar com ele nos aires, nós vamos nos encontrar com ele no ar. Não vai ser lá no paraíso, porque todos virão com ele. Ele está vindo para a terra. Ele saiu de lá e veio para a terra. Então, aqui nas nuvens da sua glória, que não vai ser essa nuvem que nós estamos vendo, mas anjos, arcanjos, milhares, bilhões e bilhões e tanto mais. Inclusive as almas que estão no paraíso virão também, porque se vai ressuscitar o corpo, precisa das almas. Então as almas vão voltar para os seus corpos. E os corpos não serão mais os mesmos, porque serão glorificados. Lembra do corpo de Jesus? Jesus foi para a sepultura. Terceiro dia ele ressuscitou com o seu próprio corpo. Nós também seremos ressuscitados com os nossos próprios corpos, porém glorificado, quer dizer, ele será celestiais, tá bom? Porque nós vamos viver no céu com o Senhor, então será glorificado. O teu corpo aí que você tem hoje, um dia ele vai ressuscitar e vai ser glorificado por Deus como o de Jesus foi, ok? Então veja, quando nós subirmos nos ares com o Senhor, aí vai ter uma guerra de Gog e Magog, aqui contra Israel secular, ali, no Oriente, onde hoje tem uma guerra lá, tá bom? Então virão 200 milhões de exército, aonde que João também viu isto, certo? Aquela guerra que terá ali é para se levantar contra, onde aí já entra o anticristo, irmãos, como eu falei, é muito comprido essa coisa, mas eu vou focalizar aqui, tá? Ali vai haver essa guerra. E o próprio Jesus, com seu sopro, ele vai dar o livramento de Israel. Ele mesmo vai livrar Israel. E ele vai colocar o profeta e a besta no, no, no lago do fogo, tá bom? Aqui, Satanás, ele vai ser preso no abismo, não é no lago do fogo, porque se nós lermos aqui depois o juízo final, no mesmo capítulo, que aí é juízo final, é o fim, depois dos 1000 anos, aí é o final de tudo. Você vai ver que Satanás, daqui ele sai do abismo para voltar para a terra. Aqui, no final, Satanás é lançado no Lago do Fogo e nunca mais volta. Então veja a diferença. Abismo é uma coisa e Lago do Fogo, que é o inferno, é outro. Então vamos ver que depois, o que aconteceu? Quando Jesus vier e ele instalar o seu reinado na terra, porque ele vai instalar, ok? Então o que ele vai fazer? Primeira coisa, prender Satanás. Ele vai estar preso. Lógico, os demônios vão entrar tudo nisso aí, não é só ele, os demônios tudo. Prendeu ele, prendeu tudo. Prendeu o chefe, vai prender todos os súditos dele. Então vejamos aqui que olha o que aconteceu. Esse 1000 anos, você e eu e todos, que já, se nós morrermos aqui ou arrebatados, nós não vamos morrer mais. Você concorda? Vamos viver eterno agora. Só que nós vamos continuar aqui na Terra, para quê? Como reis e sacerdotes, e falaremos do Evangelho.
Por quê? Porque as pessoas vão nascer, ainda o mundo está em pecado ainda. Só que o tentador não está fazendo mais pecado, não está multiplicando mais os pecados. Mas o homem tem pecado. Só que será um tempo de um grande avivamento, a cuja nós seremos pregadores de Jesus em toda a face da terra. E para quem? Para a humanidade que continua nascendo. Ainda vai nascer pessoas, vão morrer pessoas. Nós não morremos mais, porque fomos ressuscitados. Vocês podem ver que os que vão ressuscitar são os santos. Os ímpios não vão ressuscitar, só vão ressuscitar no juízo final, que depois está aqui escrito aqui, que depois eu vou ler para vocês. Entendam isso, ok? Então vejam, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estaremos com Cristo e vamos reinar como os reis e sacerdotes e falaremos do Evangelho de Jesus. Então, durante esse 1000 anos, a terra ela terá paz, terá um reino próspero. Vocês não estão percebendo? É uma coisa, irmãos, que tem que ser muito espiritual para entender. Vocês estão percebendo o Mar Morto? Ele tá diminuindo e, ao mesmo tempo, está começando a criar peixes lá, os tais dos bolanes, que chamam, os peixes. Isso já está na profecia de Ezequiel, ok? Já vão ter frutos, vão nascer árvores ali, tá bom? Vocês estão vendo que tudo isso está cumprindo. Jesus está voltando e a terra está se preparando, tá? O rio Eufrates já está esvaziando, tá? Já está quase seco, a taça já foi derramada, ok? A guerra vai ser preparada para um dia, hora, mês e ano e aquele momento. Já já vai acontecer, só não sabemos agora a hora, mas que o rio está secando, tá. Agora, voltando às escrituras, Satanás está preso. Só vendo Jesus reinando, paz, prosperidade. E as pessoas nascendo, recebendo o evangelho, eles morrem em Cristo, no evangelho, né? Eles continuam morrendo, nascendo, a reprodução continua. Aí o que acontece? Quero ler o 4, olha o versículo 4. Eu vi os tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam os sinais nas suas testes, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba que não reinaram com Cristo eternamente, porque está na terra. Eternamente é lá na glória dele. Entenda isso. Nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. O apóstolo voltarão aqui para reinar com ele aqui. Todos os cristãos vão reinar com ele aqui. E eu e vocês reinaremos com ele aqui durante 1000 anos na terra. Entenderam? Agora, olha só, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se acabaram. Então, quer dizer, os ímpios, aqueles que não aceitaram o evangelho, aqueles seus parentes, seus amigos, seus tios, seus pais, seja quem for, que não aceitou Jesus e morreu não aceitando a salvação, o evangelho, esses não vão ressuscitar durante 1000 anos. Só vão ressuscitar os santos, que somos nós. Eu digo nós que andamos fiéis com Deus, tá? Não os batizados e andam infiéis. Estão falando dos fiéis. Os fiéis que andam com Cristo, ok? Na sua vida. Então, esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, nós vamos ressurgir de volta para Cristo. Nós vamos aparecer na primeira ressurreição. Aí, olha só o que diz o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Irmãos, se porventura, quando Cristo voltar, muitos crentes que fizeram pecado aí atrás e não se acertaram com Jesus, e quando vier a ressurreição e nós vamos nos reconhecer e você vai lembrar de alguém, é porque eles não vão reinar mais no céu, porque eles não ressuscitou na primeira ressurreição. Por isso, que já aproveitando isso, dê valor a Cristo na tua vida agora. E seja bem-aventurado para você subir nessa primeira ressurreição. Porque se você subir na segunda, com certeza não será para a glória de Deus. Vamos ver isso à frente? Olha só.
Vou repetir o 6. Bem-aventurado o santo, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses não têm poder à segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mais uma vez, 1000 anos. Então, nós seremos sacerdotes e rei com Cristo. Nós vamos reinar com ele. Você vai ser como um rei, meu amado. Você vai ser como alma, não tem sexo, mulher, homem, né? Você será rei, tá ok? E nós seremos sacerdotes. Quer dizer, são coisas espirituais. Se trata dos assuntos celestiais. Entendeu isso? Agora vamos ver o versículo 7. Aqui, Satanás vai ser solto. Depois dessa pregação de 1000 anos, a conversão, você imagina quantos vão ser cristãos na presença de Jesus? Não tem nem sombra de dúvida. Eu não vou te falar bilhões, trilhões, eu não sei te falar mais o que é isso. Isso aí pertence a Cristo. Mas você tem ideia o que é evangelho puro, que é puro para nós hoje, mas muito rejeita, e nesses dias, quantos se converterão? Mas veja, lembra que o coração do homem, ele é mau. Lembra que Jesus disse, o que contamina o homem não é o que come, mas é o que sai da boca. O que sai da boca é o que contamina o homem, a inveja, o adultério, a promíscua, bom, enfim, o homicídio e tantas outras coisas. Agora vamos lá. 1000 anos. Vamos no versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então o Senhor vai soltar ele. Por que que Jesus vai soltar ele? É a hora da prova de toda a humanidade. Presta atenção. Para ver se realmente estamos falando da humanidade que está na Terra durante esses 1000 anos, não nós que nós reinaremos com Jesus, mas aqui na Terra. Ó, e sairá Satanás, e sairá enganar as nações. Então são pessoas, o mundo, o país vai existir, o mundo vai existir, tá? E esses que estão sobre os 4 cantos da terra, seria o quê? O Oriente, o Ocidente, o Norte, o Sul, tá bom? Da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar a uma batalha. E é aí agora que Satanás vai reunir, tá? Para uma batalha. Então ele vai conseguir perverter essas pessoas. Eles receberam o evangelho, mas muitos deles, claro, o diabo, como é que o diabo vai seduzir essas pessoas? Com ouro, com prata. Lembra que o diabo não quis seduzir Jesus? Ó, esse reino, tudo foi entregue a mim e eu dou a quem quer. Se você se prostrar e me adorar, eu entregarei todo esse reino para você. Ele disse: vai, Satanás, porque somente o teu Deus adorarás e o servirás. Não tentarás o seu Deus, né? A palavra correta é isso: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás e o adorarás. Então veja que Satanás ele vai colocar isso no coração da humanidade. Não, começa a ofertar, vão dar pratos, como ele dá hoje. Quantas pessoas venderam a sua alma por causa de dinheiro, riqueza, bens? O diabo deu tudo isso para eles. Você acha que não vai acontecer isso? Entendeu? Agora veja bem, olha aqui no versículo 9: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada de Deus, que desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo. Agora, tá vendo? Ele sai do abismo, ele é preso no abismo, ele sai do abismo, agora ele é lançado no lago do fogo do enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. Quer dizer, esses dois já inaugurou o inferno. A besta e o falso profeta. Aí Satanás é jogado lá, lógico, junto com seus demônios, né? E veja, e ó, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, é dia e noite, tá bom? Não é eternidade. Agora, vamos para o juízo final. Agora vamos reviver, agora é a segunda morte, vai reviver aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não aceitaram o Evangelho. Graças a Deus vocês aceitaram. Olha o versículo 11. Viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu e não achou lugar para eles. Tá vendo? É aqui onde se finda essa primeira terra, esse primeiro céu, tá ok? Porque todos têm que ser tirados daqui para aparecer no trono de Deus. Agora, olha o que João viu no versículo 12. Vi mortos. Não são os mortos cristãos, são os ímpios. São aqueles que pisaram no sangue do Cordeiro. Vi os mortos, pequenos e grandes, ricos, pobres, famosos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Que livros são esses? São os livros dos atos que as pessoas cometeram. Viu, irmão e irmã? Todos os nossos atos são registrados por Deus. O seu também, nós que somos cristãos, viu? Todos os nossos atos estão também registrados. Olha só. E abriram os livros. E abriu um outro livro, que é o livro da vida. É onde o nosso nome está escrito. Então, todos os livros foram abertos. Aí os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros, segundo as suas obras. Cada as obras que eles fizeram. Matar, roubar, enganar, mentir. Crente também, viu? O crente que está aí cai aquela parte lá. E todos os mentirosos serão lançados no lago do fogo. Aí vai incluir o crente mentiroso, o crente que lança mentira. Aí ele tem que ser riscado do livro da vida para entrar nesse outro livro aqui, porque quando abrir o livro da vida, o nome dele não vai estar mais lá. Então, quem é crente e é mentiroso, cuidado, viu? Sua vida está num fiozinho. Você volte para Cristo, peça perdão e seja como Cristo. Não seja filho do diabo. Não sejamos filhos do diabo nem filhas do diabo, porque todos que mentem é filhos e filhas do diabo. Não se afirmou na verdade. A verdade é Cristo. Sim, sim, não, não, o que proceder disso é do maligno. Então tá aqui, muito bem claro o recado. Agora, nós vemos aqui que eles foram julgados segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia. Quem está no mar? Aqueles que morreram naufragados, aqueles que os tubarões já comeram, as baleias já comeram, todos aqueles que foram lançados no mar. Né? Não tem uns que morrem no navio, no meio do caminho, pega e lança no mar? Pois é, esses aqui, todos, mas não sobrou mais nada dele, meu, pode até cremar a pessoa. Para Deus, tudo tem que voltar. Deus é Deus, meu amigo. Deus é Deus. Então, esses que morreram no mar, eles vão ter que voltar. O mar vai ter que devolver tudo para eles, para Deus. Então, o mar, e deu o mar os mortos que nele havia. Então, devolveu tudo nesse trono. A morte e o inferno deram os mortos que nele haviam e foram julgados segundo as suas obras. Agora, olha o 14 e o 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Você viu que nós lemos aqui. Bom, Júlio, seu microfone está fechado. Está fechado, irmão Júlio, seu microfone. Glória a Deus. Irmã, você está me ouvindo aí, irmã, por favor? Sim, agora sim, o microfone estava fechado. Não, é que estavam ligando aqui para mim, então deu aí um acesso. Então, eu quero voltar aqui, ó. No versículo 6, é a primeira, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tá vendo? Na primeira ressurreição. Sobre esses, não tem poder a segunda morte, mas serão reis, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. São os fiéis. Agora vamos no versículo 15. Versículo 13. E o mar deu deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então, já vemos assim, nós fomos bem-aventurados na primeira ressurreição.
E a segunda morte não tem poder sobre nós, os fiéis. Agora, olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo, que ele está dizendo que é a segunda morte. Vê o versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aqui está dizendo que aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, também foi lançado no lago do fogo, quer dizer, segunda morte. Como está escrito no versículo 10, que o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo, do enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui está dizendo segunda morte, para todo sempre. Não tem ressurreição, não tem segunda ressurreição. Aqui, ó. Vocês entenderam isso? Glória a Jesus. Então, irmãos, irmã, dê valor a Cristo Jesus, dê valor à graça de Deus, dê valor a tudo. Porque esta é a palavra de Deus, é fiel, é verdadeira. E, queridos, agora, diante de tudo isso, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos dar um glória a Deus? Eu vou abrir. Se vocês estão gratos a Cristo, glorifique a Deus, amados. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, a pergunta para vocês. Eu sei que lá na plataforma do YouTube, meus amados, eles não vão conseguir responder isso. Mas eles podem escrever lá, não vai conseguir para nós ouvir, mas eles podem escrever. Vocês têm certeza em Cristo que os vossos nomes estão escritos no livro da vida? Tem ou não tem, amados? Glória a Claro Deus. que sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O vosso nome Glória está a Deus. Glória a Deus. nos céus, irmãos. Então, por que não mais Glória a nós- Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Leão Eu vou da fechar. tribo de Judá, aleluia. Amém, amém. Eu vou fechar aqui para só dar essa continuidade. Então, vocês entenderam? Eu creio que está muito bem explicado a pergunta da nossa irmã. É claro que eu resumi muito, irmão. Tem uma profundidade muito grande sobre esses assuntos. Mas antes de nós reinar na glória de Jesus, nós vamos reinar com Ele 1000 anos aqui na terra. Ok? E olha, hein? Vocês estão percebendo que Satanás ainda vai enganar lá no final, depois de 1000 anos, ainda vai enganar pessoas, hein? Não nós, porque nós já estamos com Cristo, não morremos mais. Vai enganar as pessoas que estão nascendo e vivendo e morrendo e nascendo. Que eles também vão ser levados para a glória de Deus, porque eles creram no Evangelho, eles estarão com Cristo na sua glória. Então, esse aqui é o que o Senhor nos dá a graça, falar sobre o Apocalipse, capítulo 20. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.